Noite, começando mais um curso de filosofia. Hoje a gente vai falar sobre ser feliz no trabalho. É interessante que, como a gente vai falar sobre ser feliz no trabalho, eu acho que a primeira pergunta que a gente faz para a gente mesmo é que se é possível ser feliz o tempo todo, seja no trabalho ou não no trabalho, ou se a felicidade acontece em alguns momentos da nossa vida. Então há momentos em que a gente desfruta de uma felicidade profunda, que a gente vive a felicidade, e em outros momentos a gente vive de tristeza, né? Eu queria começar, geralmente eu uso música mais no final, mas eu queria começar com essa música poema do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, que é muito conhecida e que diz assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira e tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Esse poema realmente ele é muito bonito, mas eu acho que o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes utilizam esses sofrimentos de amor, essas dores que nós vivemos na complexibilidade das sensibilidades, né? Quanto mais sensível a gente é, talvez mais a gente sofra por amor, a gente sofre por saudade, a gente revela os nossos sentimentos, as coisas que nos ocupam. Só que a expressão que eu queria pegar aqui de filosofia no trabalho vai um pouquinho na contramão dessa reflexão. Eu queria pegar mais Aristóteles. E para Aristóteles, a felicidade é que não tem fim. A felicidade é uma postura de vida. A felicidade é um hábito. A felicidade é um trabalho árduo que você desenvolve com você mesmo para ter a compreensão das coisas que você delibera sobre elas, que você pode mudar, e das coisas que você precisa aceitar como elas são. Então, numa perspectiva aristotélica, felicidade não tem fim, tristeza sim. É a tristeza que tem fim. E felicidade e tristeza, num conceito aristotélico, eles podem coexistir. Você pode estar feliz e triste ao mesmo tempo. Mas a gente quer analisar um pouquinho isso na dimensão do trabalho. Primeiro, como é que eu faço a escolha de trabalhar no que eu trabalho? O que me move para essa escolha? Aí vem Aristóteles com uma pergunta que é a seguinte: o que é mais importante? A atividade ou o produto da atividade? O que me confere excelência na minha vida? É a atividade que eu executo ou é o resultado da atividade que eu desempenho? Na visão de Aristóteles, o produto ele é mais importante que a atividade. Por quê? Não é um desconsiderar a atividade que eu exerço, mas é que a atividade que eu exerço, ela ganha uma excelência, ela ganha uma qualidade quando eu sou capaz de pensar no resultado daquela atividade, nas consequências que eu gero para o mundo em que eu vivo com a atividade que eu sou capaz de viver. Imagine que eu trabalho como chefe de cozinha e que em alguns momentos eu estou cansado, como todas as atividades, eu sou humano, eu estou cansado. Eu falo assim, nossa, de novo, essa quantidade de brigadeiro que eu tenho que fazer, ou esse, sei lá, essa torta, esse doce, Aí, de repente, eu penso no produto daquilo que eu vou fazer. Nas pessoas que vão alimentar a sua vida com aquele bolo que eu fiz. Na festa de aniversário de alguém que vai celebrar, na alegria daquelas pessoas, né, de cantarem em volta do bolo que eu fiz e das pessoas que vão se alimentar daquilo que eu fiz também. Eu trabalho como enfermeiro, é evidente que há momentos em que eu estou muito cansado, porque
junto ao trabalho existem elementos que nos dificultam para ir até o trabalho. Às vezes é o transporte que eu uso, é o tempo que eu demoro para chegar no trabalho, as dificuldades que eu tenho para ir até lá, a família que eu deixo em casa, as coisas que eu não consigo dar conta na minha casa e vou trabalhar. Então, de repente, é um cansaço daquilo. E aí a questão aristotélica é, mas por que você é enfermeiro? É pela atividade da enfermagem ou é pela melhoria da vida das pessoas através do seu trabalho na enfermagem? Qual é a consequência do meu trabalho? O que eu sou capaz de gerar com o meu trabalho? Quando eu penso nesse resultado do meu trabalho, quando eu penso nas pessoas que ficam melhores a partir do trabalho que eu desenvolvi, o meu trabalho ele ganha uma outra beleza também. Epicuro dizia que as pessoas felizes, elas lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Então, eu tenho uma gratidão com o meu passado, de tudo aquilo que eu desenvolvi, né? Eu quis ser enfermeiro, eu trabalhei, eu estudei, eu fui em busca disso. Hoje eu sou enfermeiro, é o que eu tenho, e eu não tenho medo do meu enfermeiro. Será que um dia a máquina não vai precisar da gente? Eu não encaro um futuro com medo, porque eu sei que no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu sou capaz de gerar vida para outras pessoas com aquilo que eu executo, com aquilo que eu desenvolvo. Eu sou secretária, sou secretário, né? Eu assessoro alguém. Falo assim, poxa, eu não tenho a importância desse alguém, eu sou a secretária de um doutor, eu sou o secretário disso. O mundo do trabalho, não existe uma profissão superior a outra profissão. Não existe isso. Quem dá dignidade à minha profissão sou eu, que exerço essa profissão. Eu posso ser um doutor e ser profundamente infeliz com aquilo que eu faço. Eu posso ser um assessor que, de repente, na visão de algumas pessoas, né, não tem a mesma importância que aquele doutor, mas eu me realizo tanto de ficar ali numa sala de espera desse doutor, de conversar com as pessoas, de anotar as tarefas dele, das pessoas que vêm, das pessoas que vão, e eu gosto daquilo que eu faço. Eu saio de casa com essa felicidade, né, de gostar dessas coisas que eu faço, de saber que eu faço a diferença na vida da pessoa para quem eu trabalho e na vida das pessoas que precisam dessa outra pessoa de quem eu trabalho. É um prazer ser professor, por exemplo. É uma alegria entrar numa sala de aula e poder ensinar os alunos, poder ajudar os alunos a ganharem confiança, né? Eu também preciso pensar nesse magistério, nesse ofício de ser professor, como as consequências que eu gero na vida das pessoas como professor, como as pessoas se alimentam das aulas que eu sou capaz de dar. E nesse momento eu preciso deixar de lado, né, outras angústias que eu tenho na minha vida e exercer com inteireza o meu ofício de ser professor. E pensar, né, que depois de anos os meus alunos vão se lembrar de mim pelas minhas atitudes, pela maneira com que eu desenvolvo um compromisso de vida que é ajudar as pessoas a construírem a sua própria autonomia, a sua própria vida, a sua própria história. Aristóteles dizia que a felicidade não se encontra nos bens exteriores. A felicidade só se encontra naquilo em que ninguém pode tirar da gente. Se eu tenho um relógio, né? Hoje eu não tenho um relógio, mas alguém pode tirar o meu relógio. A minha felicidade não pode ser esse relógio. Se eu tenho um emprego e a felicidade for o meu emprego, também está errado, na visão aristotélica. A felicidade, ela está ligada àquilo que está dentro de mim e que, independentemente de onde eu estou trabalhando, eu posso ir para um outro lugar, mas eu levo comigo esses valores que me fazem quem eu sou. E aí entra num conceito bonito do Confúcio, que diz que a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade do outro. E no trabalho, minha gente, eu exerço essa possibilidade de contribuir com a felicidade de uma outra pessoa. Como é que isso é bom, né? Saber que alguém estava com dor de dente, e aí foi ao dentista, e é aquela dor insuportável, né? E quando eu sinto uma dor, é a pior dor que existe.
E aí um dentista aliviou a minha dor. E eu cheguei mal-humorado, eu cheguei pesado, eu cheguei angustiado. Eu não gosto do barulho do motor do dentista, eu tenho medo disso. E de repente o dentista teve uma calma, teve coisas que eu nem sei quais são. Mas ali naquele momento, exercendo o ofício de devolver o sorriso para as pessoas, esse dentista tirou a minha dor. Não é bonito a gente pensar nesse universo fascinante? Não, eu trabalho com design, né, de interiores, eu melhoro os lugares para as pessoas viverem, e eu estudo cada vez mais porque eu quero que cada projeto meu abrace as pessoas que vão entrar até ali. E eu penso exatamente nisso, né? Ambientes mais acolhedores, mais aconchegantes. Eu trabalho com tecnologia, trabalho com inteligência artificial, eu trabalho com inteligência de dados, com a capacidade que eu tenho de utilização de dados para melhorar, né? Baseado em matemática, em estatística, então é mais frio, não tem essa suavidade que tem o dentista que aliviou a dor ali, ou o cantor que foi cantar em algum lugar e fez com que as pessoas, né, se elevassem com a sua canção. Não, mas eu que trabalho com tecnologia, a tecnologia ajuda as pessoas a viverem melhor, a tecnologia ajuda a solucionar problemas. Então eu tenho que olhar, independentemente do trabalho que eu abracei na vida, qual é a utilidade para o mundo do trabalho que eu desenvolvo. Não é só para mim, é para o mundo, é para mim e para o mundo. Como é que eu desenvolvo isso? Como é que eu clarifico a relação entre as pessoas e o meu estar no mundo através do trabalho que eu desenvolvo? Aí tem uma coisa interessante ainda sobre felicidade e trabalho do Kant. O Kant era um pensador muito metódico em tudo aquilo que ele desenvolvia e que tinha, né, uma visão pelo trabalho de uma consciência imensa. E Kant dizia que sobre a moral, como eu a desenvolvo, a moral não é a doutrina que nos ensina a sermos felizes, que é o que queria Aristóteles, né? Mas a moral, ela nos ensina como a gente deve se tornar digno da nossa felicidade. Eu preciso colocar dignidade em cada trabalho que eu faço. Saber que aquele meu trabalho, mais complexo, menos complexo, em que eu uso mais elementos teóricos ou que eu uso mais elementos práticos, não importa. Mas saber que eu sou digno naquilo que eu faço, que eu sou responsável, que eu assumo os meus erros, que eu não jogo os erros nas outras pessoas, que eu sou honesto. Eu não vou cobrar a mais desta pessoa porque eu achei que essa pessoa é meio boba e não vai perceber que eu cobrei a mais. Eu não vou pegar algo que não me pertence. Eu tenho né, se eu trabalho aqui como advogado e eu cobro por hora e eu fiz um cálculo e a pessoa confiou em mim, essa pessoa tem que saber que quando eu né, mando a cobrança do trabalho que eu desenvolvi, que ela pode acreditar no valor que eu cobrei por hora, naquela quantidade de horas que eu desenvolvi, porque para mim cada instante de honestidade é um instante que melhora a minha vida. Essa é a visão do Kant. Voltando para o Confúcio também tem uma outra frase que eu gosto muito, que diz assim: escolha um trabalho de que você gosta e você não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Escolha um trabalho que você gosta e aquele trabalho é o seu prazer, é a sua realização, né? Eu falo isso com muita frequência desses dois ofícios que eu pude abraçar na minha vida, aos quais eu sou muito grato porque me realizam profundamente, que é o ofício de ser escritor e é o ofício de ser professor. Evidentemente que são ofícios que também cansam. Às vezes, né, eu estou trabalhando num livro, na escritura de um livro. Isso é de uma complexidade enorme, saber que você precisa dar resultado naquilo que você desenvolve. Não é simples, né? Você o tempo todo ter que entregar coisas, né? Então, ali tem os livros de filosofia, os didáticos, tem prazo para entregar. E aí há momentos em que há um cansaço muito grande, mas quando eu penso depois no resultado disso, naquelas crianças podendo, aos meus escritos, o que isso significa. E muitas vezes, minha gente, nesse ofício de escritor, quando eu estou triste por algumas questões da vida,
eu sento e começo a escrever e o texto vai saindo. E o prazer que eu tenho de tá aqui e vou escrevendo aquela história, inventando uma personagem. No domingo eu escrevi uma crônica sobre a mulher de um trapezista. E aí as pessoas comentando assim, mas você conheceu uma mulher do trapezista? Existe essa história? Não existe essa história? Eu não conhecia a mulher de um trapezista, nunca conheci a mulher lá em Cachoeira Paulista. E de repente sai uma história e o prazer de saber que a gente brinca com as palavras, que desenvolve as palavras dessa maneira. E o outro ofício que eu tenho, que me realiza profundamente, evidentemente, há momentos em que nós estamos cansados. Às vezes os alunos estão falando, conversando, ou você pediu uma coisa, não fez, pegou. Como é que eu consigo, nos meus cansaços, me lembrar de por que um dia eu quis ser professor? E do quanto me realiza saber que eu posso fazer a diferença na vida, na história dos meus alunos, do quanto isso é significativo, do quanto isso é bonito, é nobre, é realizador. Acho que tudo isso nos dá essa importância, beleza de saber que eu não vou entregar ao meu cansaço a glória daquilo que eu faço. Eu vou trabalhar com cansaço também. Ninguém é ingênuo de achar que todos os dias nós estamos bem para fazer qualquer coisa. Para Aristóteles, o prazer no trabalho, ele aperfeiçoa a obra daquilo que a gente faz. Então, o prazer que eu sinto em dar aula, o prazer que eu sinto em dirigir, trabalhar como motorista, o prazer que eu sinto em construir, o prazer que eu sinto em ser fisioterapeuta, o prazer que eu sinto em trabalhar com a voz, em ser fonoaudiólogo, esses prazeres todos vão aperfeiçoando aquilo que eu faço. Porque eu vou ali, às vezes, com esses cansaços, eu trabalho como anestesista, e no final de um dia de muitas anestesias, de muitas cirurgias, é natural que eu esteja cansado. Mas é um cansaço bom, é um cansaço gostoso, é um cansaço dignificante. Ele é tão dignificante que uma das primeiras feministas, filósofas, para diminuir a distância entre mulheres e homens, para que as mulheres também se sintam independentes, se sintam confiantes nelas mesmas, para que elas não precisem se humilhar para os seus maridos, para os seus companheiros, e às vezes com medo de sair de relações agressivas, violentas, tóxicas, porque dependem desses maridos, dependem desses homens. A mulher também tem que sentir que se realizou trabalhando. Eu falo isso muito às vezes para amigos que têm outros problemas de tristeza, ou porque perderam um ente querido, perdeu uma mãe, perdeu um pai, que é doloroso, e a dor fica, vai e volta, faz parte, Isso terapeutizante que é trabalhar, que é você enfrentar as dores que você está sentindo ali, enfrentar os vazios que você tem, enfrentar as ausências que você tem. Imagina, perder a mãe, dá umas coisas às vezes na gente, no momento que você está falando, alguém diz alguma coisa, pergunta. Mas é tão importante saber que eu continuo produzindo, e ao produzir, eu melhoro o mundo em que eu vivo. Eu preciso fazer uma reflexão comigo dentro dessa dimensão do que é produto e do que é atividade, em algumas coisas que são fundamentais para que eu tenha uma relação melhor para o mundo do trabalho, para esse ambiente do trabalho. Primeiro eu tenho que olhar no meu entorno. E eu preciso saber se eu sou um peso para as pessoas com as quais eu trabalho, ou se eu sou um aliviador de cansaços, se eu sou um aliviador de problemas, se eu sou um resolvedor de problemas. Quando eu tenho, e é possível fazer isso, porque às vezes eu tenho uma percepção de que as pessoas, quando eu chego, elas já se incomodam com a minha presença, porque eu só cobro, ou eu só reclamo, ou eu só xingo, ou eu fico trancado com as informações todas em mim, tenho medo de compartilhar as informações, porque quando compartilho informação, eu compartilho o poder. Então nós somos 3 pessoas trabalhando aqui no mesmo setor, e eu não quero que ninguém saiba das coisas que estão aqui comigo.
E é um equívoco. E aí as pessoas vão percebendo a ausência de generosidade que eu tenho ali. Então eu tenho que olhar o entorno para entender se eu estou ali como alguém que arregimenta bons sentimentos, que divide, que joga junto, que coopera, que colabora com alguém para solucionar um problema, mesmo que esse alguém seja insuportável, mesmo que esse alguém seja genioso, desde que ele seja genial, a gente vai e contrata. Hoje eu garanto para vocês, por todas as empresas pelas quais eu já passei, nas empresas em que eu trabalho, ninguém quer contratar alguém genioso. Ninguém. Você quer que essa pessoa primeiro vá cuidar do gênio dela, para que ela venha para a empresa, para a organização, e ela traga o melhor que ela tem, e ela tenha a compreensão de que ninguém sozinho consegue tocar uma organização. Ninguém sozinho. Eu dei o exemplo do dentista, se ele não tiver o assistente dele ali, ele não consegue atuar, agir também. Pegar, tá ali com a boca aberta daquela pessoa, colocando e precisou de um tubo, não dá para ele fechar a boca. Então aquela pessoa tem uma importância imensa para ele também. E eu preciso compreender isso. E quando eu falo para olhar o entorno, eu preciso grifar aqui, sublinhar a palavra respeito. As pessoas merecem ser tratadas com respeito. Se eu sou líder, se eu sou chefe, se eu sou alguém que organiza, né, funções ali, eu posso, né, dar bronca nas pessoas, eu posso, com elegância, eu posso corrigir as pessoas, eu posso orientar as pessoas, mas com respeito. A palavra respeito, a gente até fez um curso inteiro sobre respeito, ela vem de uma palavra chamada respectus, que significa olhar uma segunda vez, olhar uma outra vez. Então esse olhar que eu tenho para a vida das outras pessoas, para o agir das outras pessoas, vai ajudar as pessoas a produzirem mais. Não é um líder que xinga todo mundo, que briga com todo mundo, que humilha todo mundo, que vai ter melhor resultado. Não é isso. Você acaba espanando as pessoas. Elas até te obedecem ali naquele momento, porque elas têm medo da sua bronca, de ser mandado embora, de ser demitido. Mas isso não é um processo de liderança. O líder é aquele que tem a consciência que ele precisa abrir espaços para o outro florescer, para os profissionais que trabalham com ele conseguir florescer. Dentro de uma dimensão existencial, cada um precisa ter seu espaço para a existência, para o desenvolvimento. Então vamos lá, eu disse assim, preciso olhar o entorno, a importância de olhar o entorno. Preciso ter a visão se eu estou dando espaços para outras pessoas ou não estou dando espaço para outras pessoas desenvolverem o seu potencial, construir a sua história, construir a sua narrativa. Depois, eu tenho que tomar cuidado com os meus hábitos. Isso também é uma visão aristotélica. Quando eu vou desenvolvendo um hábito de ser atrapalhado, eu chego atrasado em todas as reuniões. E isso mostra que eu não tenho respeito pelo tempo do outro. Porque o que importa é para mim, né? O que importa é o meu tempo. O tempo do outro não tem a menor importância. Quando eu tenho essa consciência do que significa respeitar as pessoas, eu sou organizado com as coisas que eu faço. Eu chego no momento certo. Eu tenho hábitos de planejar, de organizar. É tão estranho quando você vê, né, um terapeuta, e aí ele fala, mas o que a gente falou na sessão anterior? Não, você tinha falado do seu pai, você não, deixa eu me lembrar aqui, deixa eu ver o que é. Esta pessoa que está ali, na cabeça dela, a imagem que passa é que toda aquela história que você contou na sessão anterior não foi importante para ela. E é tão gostoso quando você sabe que aquela pessoa se preparou para você. Qualquer que seja a profissão que ela exerce na relação com você. Aí eu quero pegar uma outra visão aristotélica que eu acho muito bonito, que é o conceito de aspiração. A gente também já deu uma aula sobre isso em Aristóteles, né? Aristóteles fazia uma divisão dos comportamentos da nossa alma em desejos, escolhas e aspiração. Os desejos são as partes inferiores nossas, né? Tem um desejo. Eu tenho um desejo de ir ao banheiro, estou com desejo de tomar água, estou com sono. São desejos, alguns são comuns aos animais, outros são mais próprios dos humanos, né? Aí você tem a escolha, que organiza um pouco o seu desejo.
Eu tenho o desejo de comer chocolate, tenho uma barra de chocolate, mas eu escolho não comer o chocolate todo porque eu tô de regime, ou porque eu tenho diabetes, conviver o tempo todo com desejos e com escolhas. É uma palavra que ele chama de aspiração. O que é aspiração? É o tema da minha vida. Sim, quando eu penso assim, eu quero gastar a minha vida cuidando da justiça, eu quero gastar a minha vida fazendo com que as pessoas, né, elas possam ter a sua felicidade devolvida porque eu corrigi uma injustiça. Aí eu resolvi ser juiz, então. Eu resolvi ser promotor, resolvi ser advogado, resolvi ser delegado. Mas vejam, eu tenho que ter aspiração. Se eu sou juiz por ser juiz, eu posso ter uma síndrome do pequeno poder, querer todos os holofotes para mim, condenar pessoas injustamente, tal, porque eu não tenho essa aspiração maior na minha vida. Ou eu vou ser um advogado que eu só penso em dinheiro, eu não estou nem aí com o problema do outro, porque eu não tenho essa aspiração que move a minha vida. É essa aspiração que move a minha vida, esse tema que eu tenho para viver. E aí esse tema me dá, se for a saúde, olha quantas áreas eu posso desenvolver na saúde. Se for a arte, quantos temas eu posso trabalhar com a arte? Se for as inteligências matemáticas, ajudar as construções, as múltiplas engenharias. Mas eu tenho que ter essa visão de o que eu aspiro, qual é o sonho que move a minha vida, qual é o sonho que me ilumina. E é isso que vai fazer com que o meu trabalho, independentemente de qual seja ele, de qual área eu abrace, ele seja significativo. Qualquer trabalho, ele ganha uma beleza quando eu empresto a minha vida, empresto a minha história para aquela causa que eu acredito. Fora a maravilha, beleza dos trabalhos voluntários, de pessoas que dedicam a sua vida, né, a cuidar de crianças, a cuidar de pessoas mais velhas, a cuidar de pessoas que não têm o que comer, a cuidar do meio ambiente, a cuidar de tantas questões ligadas a esse universo em que a gente vive e que dignificam o mundo por aquilo que eles fazem. E aí vai nessa perspectiva do que a gente falou de Aristóteles também. Eu só sou feliz quando eu sou capaz de fazer o outro feliz. É isso aí, minha gente. Espero que vocês sejam felizes no trabalho de vocês. Diga aí que cidade vocês estão para eu terminar agradecendo a participação de vocês aqui nesse nosso bate-papo sobre o trabalho. Alguém tinha perguntado da música do começo, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Valdina de Curitiba, alguém perguntou. Gabriel, que é o homem da inteligência artificial do Rio de Janeiro. Tatiana de Congonhas. Ana Alicia de Campinas. Alguém perguntou onde tem a crônica que eu falei. Tem no meu site, tem no Instagram também. A Bruna de Hortolândia, Lília de Cotia, professora de Anália Franco Madia, eu acho. Maria Francilene de Vargem Grande, Estela de Tatuí, alguém de Itanhaém, Silvana, gratidão, muito obrigado. Eni de Birigui, é isso aí. Rosa de Aracaju, Zilda de Patinga, Minas Gerais, Glauciane de Campina Grande. Tô rouquinho não, Eliane? Eu dei 2 palestras hoje. Falei de fonoaudiologia, aqui tô precisando. Silvia de Cruzeiro, legal. Gaspar do Rio de Janeiro, São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Muito legal, muito bom falar com vocês. Tenham uma boa semana. Semana que vem a gente se encontra aqui. Um beijão.